atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2, leiam vocês, em nome de Jesus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele que aceita como filho. Verso 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Diga comigo, eu devo suportar dificuldades, recebendo como disciplina, porque Deus me trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por pouco período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto de justiça e a paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes sejam curados. Verso de número 14. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pode se assentar. Espírito Santo, obrigado por ter nos trazido aqui, por estar nos chamando para vivermos algo diferente. Espírito Santo, abre os nossos olhos hoje e os nossos ouvidos para entendermos que Jesus derramou o próprio sangue por amor a nós. E nessa luta, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, até mesmo o próprio pecado, nós não nos esforçamos tanto ao ponto de suarmos sangue. E as nossas leves e momentâneas tribulações, elas estão produzindo um peso de glória. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você esta noite sobre o tema não perca Jesus de vista. Olhe para essa pessoa, diga para ela carinhosamente assim, não perca Jesus de vista. Esta carta, a carta aos Hebreus, talvez seja uma das cartas em que nós mais deveríamos estar hospedados, meditando nestes últimos dias. Essa carta, ela é um grito de urgência, um grito para o povo que havia se convertido à fé cristã, mas que agora estava retrocedendo, estava voltando atrás, estava deixando as práticas cristãs. É bem provável que esta carta tenha sido escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Muita coisa aconteceu na primeira era, nos primeiros 100 anos da fé cristã. Muita gente morreu, muita gente foi expulsa das suas cidades.
O império que dominava era o Império Romano, e eles eram cruéis. Eles matavam pessoas. Eles colocaram fogo na cidade de Roma e colocaram a culpa nos cristãos. Muitos desafios esse povo da primeira era da fé cristã enfrentou. E este povo em especial, os hebreus, a carta carrega o nome de Carta aos Hebreus, porque ela é para um grupo de pessoas que eram judeus, que tinham se convertido. Porém agora, mediante a pressão, a perseguição, ao medo, ao desespero, ao renunciar à fé que eles tinham outrora, os costumes, os hábitos, eles vão então agora começar a querer voltar para trás. Eles querem voltar à fé judaica, às práticas, aos simbolismos, aos sacrifícios, aos rituais que eram feitos na antiga aliança. E o escritor, preocupado com isso, ele então escreve essa carta com 13 capítulos, com a seguinte proposta: falando da superioridade de Cristo, de quem Cristo é, do que Cristo fez. Ele fala aqui nos capítulos que estão aqui, 13 capítulos dentro do livro, dentro da carta, que Jesus, ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, ele é superior à antiga aliança, que o sangue de Cristo é superior ao sangue de animais que era oferecido por aspersão como um sacrifício pelo pecado. Ele está querendo mostrar para os hebreus que querem voltar atrás, que vale a pena sofrer por causa de Cristo, porque a supremacia, a excelência de Cristo é muito maior, ou seja, é muito mais superior àquilo que eles acreditavam ou professavam. Então em todos os capítulos aqui você vai ver esta ideia de Cristo superior, de Cristo mais excelente. Ele está falando com pessoas que estão querendo voltar atrás, retroceder. Ele é intencional. Ele está discorrendo nos seus capítulos, enaltecendo a supremacia, dizendo que é melhor servir a Cristo. Não vai ser em vão o nosso servir a Cristo. Ele está dizendo que a velha aliança passou e que Jesus é superior a tudo isso. A carta, ela é carregada por fé e cheia de esperança e ânimo para quem está enfrentando momentos difíceis. E aí quando nós chegamos aqui no capítulo que a gente leu, o capítulo de número 12, ele está entre dois capítulos muito interessantes. O 11, que é o que antecede, fala de quem? Fala dos heróis da fé. Fala de homens como Noé, fala de homens notáveis como Abraão, fala de personagens célebres da fé que venceram pela fé. E no capítulo de número 13, ele cita algo muito interessante. Ele fala da superioridade de Cristo. Ele fala de quem Cristo é. Ele fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Ou seja, ele está falando primeiro que aqueles que venceram, venceram pela fé. E ele está falando no capítulo 13 que o Jesus que eles acreditam é imutável. O Jesus que eles estão depositando a fé é o mesmo antes, é o mesmo hoje, é o mesmo que sempre será eternamente. Nele não há sombra de variação. Independente do que a gente esteja vivendo, independente do que a gente esteja enfrentando, o Jesus que pegou nas nossas mãos não vai nos soltar de forma nenhuma. E nós temos ele como um bom exemplo. Então, perceba que no capítulo de número 12, ele está dizendo que, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas. Vocês estão cercados de exemplos, de homens notáveis, mulheres notáveis. Mas ele começa aqui a introduzir algo mais interessante, porque ele vai dizer que Jesus, ele suportou tudo isso. Se você observar o capítulo 12, o versículo 4, chama-nos a atenção para isso, que é muito interessante. E diz assim, versículo de número 3, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem.
Algumas versões diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, ele desprezou a afronta, ele suportou todas essas coisas, ele entendeu que o que viria depois dele ter passado por isso seria muito mais glorioso. E aqui o escritor está dizendo, pastora Gabriela, que Jesus está agora, depois de todo o sofrimento, irmã Ana, assentado à destra da direita de Deus. Ou seja, a cruz não foi o fim, a cruz não venceu Jesus, a afronta não venceu Jesus, a perseguição não venceu Jesus, os opositores não venceu Jesus. Pelo contrário, Jesus, sabendo que lhe estava esperando, suportou todas essas coisas e agora desfruta de um lugar privilegiado. Olhe para o seu irmão, fala para ele, é porque tem coisa boa, né? Senão você não estaria vivendo o que está vivendo, não. Tem coisa muito boa te esperando, tem coisa muito maravilhosa. Não, eu vou melhorar, vou dizer para você, tem coisa gloriosa da parte de Deus que te espera. É por isso que tem aflição, é por isso que tem perseguição, é por isso que tem oposição, é por isso que tem desafio. Nada disso se compara com a glória que há de vir quando nós estivermos com Ele. Eu aplaudi a Jesus por isso. Perceba, o versículo de número 2, ele diz, verso de número 2, tendo os olhos fitos, autor, vamos ler, eita, peraí, como que alguém imerso a sofrimento despreza o sofrimento? Como que alguém tomado de aflição consegue ver outra coisa? Aqui há um princípio para nós. Jesus está mostrando, o escritor aos Hebreus está mostrando para nós que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, ou seja, o que haveria de vir, suportou, desprezou o que estava enfrentando, venceu, e agora está à direita de Deus, ao lado do trono do Pai. Então nós precisamos entender algo aqui, que é uma questão de foco. Onde os nossos olhos estão? O que eu estou enxergando? Será que eu consigo ver que eu estou do lado de alguém que venceu a morte? Ou eu consigo somente perceber o que eu estou enfrentando? Ou eu só noto que eu tenho dificuldade, que eu tenho problema, que eu sofro com enfermidade, que a minha casa está com problema, que meus filhos não estão na fé, que meu casamento está vivendo dificuldades, porque eu tenho empresa, as coisas estão difíceis lá. Será que é só essa visão que você tem? Se for só essa, ela é pequena demais. E essa noite Deus está te desafiando para que você enxergue além do que você está enxergando, porque Ele está te prometendo aqui pela palavra de Deus, se Jesus venceu, nós venceremos também. E nós mantendo os olhos fitos nele, nós temos esperança bastante para que a gente também complete essa carreira que nos está proposta, porque Ele venceu. Ele suportou, desprezou. Em outras palavras, como o Ivan disse, não estou nem aí se a água vai para baixo ou se ela vai para cima. Eu estou com os olhos no lugar certo. Porque um atleta, e aqui a figura do texto é de um atletismo. Os irmãos que gostam de correr, vocês não estão com os olhos só nas dores que vocês estão sentindo. Então, quem joga futebol, quem corre, quem malha, não. Quem está fazendo essas coisas está com os olhos no prêmio. Ele não está pensando no que está acontecendo no momento, com a dor que ele está sentindo. O atleta que milita na corrida, ele não pode se embaraçar com coisa nenhuma. Pelo contrário, ele tem que estar com os olhos no alvo. Ele tem que estar com os olhos depois da linha de chegada. E eu preciso dizer para você, troque a visão essa noite. Olhe para o lugar certo. Coloque os olhos além dessa dor. Depois de uma sexta-feira sangrenta, tem um domingo de ressurreição. Depois de dias de dor, tem dias de glória. Depois de dias de sofrimento, tem algo glorioso que irá acontecer. Não despreze esses pequenos momentos de leves e momentâneas tribulações. Tem coisas boas para você.
Olhe para o seu irmão, diga para ele assim: depois da curva tem coisa boa. Teu desafio é fazer a curva, irmão. Acorda ele aí, irmão, até ele dá glória a Deus. Teu desafio é fazer a curva. Teu desafio é só passar esse pedacinho só. Teu desafio é só carregar mais um pouquinho. Teu desafio é só ir mais longe. Persevera, irmão. Olha para a palavra de Deus. Olha para o que Deus está falando para nós. Olhem para Jesus. Perceba que o autor, ele está dando uma ênfase ao que Jesus recebeu por ter suportado. Ele pede aos hebreus, então, que eles considerem isso, porque a Bíblia é clara, que há uma recompensa de ir até o fim, e ele fala de 3 atitudes que eles deveriam para chegar até o fim. Vamos lá, 3 atitudes para chegar até o fim, com os olhos no Senhor. Sabe, toda vez que eu prego aqui, eu olho para aquela cruz, ela é muito bonita, ela é iluminada, e ela me inspira. Mas pensar que a cruz de Jesus não era bonita como aquela, que o sofrimento que Jesus teve não era nem comparado com o que a gente está enfrentando, isso dá um encorajamento. Pois não? E o que nós estamos enfrentando é o que o escritor está dizendo. Não se compara aquilo que ele enfrentou. Então ele destaca 3 coisas que são importantes. A primeira parte, você vai ver que ele está falando do que? A primeira parte do capítulo 12, ele está destacando algo importante. Ele fala de um comportamento que eu devo ter comigo mesmo, para mim ver o Senhor, para mim chegar até o fim, para eu completar a minha carreira, para eu vencer os meus desafios. Ele diz assim, a partir do verso de número 1: portanto nós que temos uma nuvem de testemunhas, estamos cercados, deixemos o pecado que nos envolve e corramos com paciência a carreira que está nos propósitos. Perceba que ele destaca 3 coisas. Quais delas? Primeiro, eu devo deixar o pecado. Segunda, eu devo correr. Terceira, eu devo estar com os olhos no lugar certo. Por quê, pastor João? Há um ritmo que você deve manter. Corrida fala de ritmo. A fé cristã não é uma maratona de 100 metros. A fé cristã, Pedro, não é uma maratona de troca de bastão, porque aqui a gente não troca o bastão, aqui a gente vai com o bastão até o final, aqui a gente vai até completar, aqui a gente vai até terminar, aqui a gente vai até receber o prêmio. Aqui eu não posso falar para pastor, corre para mim Douglas, faz para mim. Não, é eu que continuo correndo e mantendo o ritmo, correndo com paciência a carreira que me está proposta, porque eu sei que eu tenho uma recompensa. Eu não posso deixar de correr, eu não posso perder o meu ritmo, eu não posso perder o meu foco, eu não posso me desanimar, eu não posso achar que hoje eu estou bem e amanhã eu não estou. Eu tenho que manter um time, eu tenho que manter uma frequência, eu tenho que permanecer no ritmo, porque se eu não permanecer no ritmo, logo eu volto lá para o final da fila. E talvez esse seja o maior problema da igreja nos dias atuais, porque a galera chega com os 2 pezão no 12, acelerar. Quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. E não é o quanto a gente faz, mas é o comportamento que a gente tem enquanto a gente está fazendo. É a maneira como a gente se porta no percurso, no processo, no trajeto. Irmãos, graças a Deus, estou falando com muito temor aqui, o que eu vou dizer a você. Desde que eu levantei a mão, dei umas 2, 3 escorregadas. Levantei a mão, pedi socorro, e Ele está me sustentando, no ritmo, na mesma frequência, sabe, irmão, sem perder o foco, mantendo os olhos no lugar certo. Tem problema na igreja? Como que tem, irmão? Pelo amor de Deus. As pedradas que dói não é de longe, não é de perto, é de gente que come com a gente, é de gente que senta na mesa, é de gente que ama a gente aqui, mas que odeia a gente em casa, que fala da gente cedo, fala no almoço, fala na... Mas não estou nem aí porque os outros falam, porque eu tenho uma recompensa que não vai vir das pessoas. Eu tenho os olhos naquele que vai me recompensar por tudo aquilo que eu estou fazendo, aquele a qual eu acredito que tem guardado o meu bom depósito. Naquele dia Ele há de entregar as recompensas daquilo que eu fiz para Ele. Então eu mantenho o ritmo, eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, eu não perco o tempo com o que está acontecendo, eu mantenho o meu
os olhos fitos em Jesus, deixando de lado todo o embaraço e o pecado. Porque o que mina a força das pessoas na corrida? Embaraço. Tenta amarrar um peso nos teus pés lá e sair correndo, Rodrigo. Tenta colocar uma bolsa nas costas e ver se você vai muito longe, José, correndo que nem vocês correm de manhã aí. Vocês não vão. E o pecado é isso, é um fardo pesado, difícil de carregar. E às vezes a gente vai correndo, e com aquilo ali a gente cansa. E o escritor está falando assim, ó, algumas versões, o pecado que de perto os rodeia. O pecado não está longe, irmão. O pecado mora perto. Deus certa feita falou para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar o pecado. Você pode dizer não, você pode falar não quero, você pode falar chega, porque essas coisas vão minando as tuas forças, essas coisas vão fazendo você ficar para trás, essas coisas vão fazendo você perder o foco. Mas eu estou aqui para dizer a você: não perca Jesus de vista, mantenha os seus olhos fitos nele. Vai valer a pena chegar ao final dessa corrida. Você terá a alegria de ver o Senhor como Ele é, e receberá das mãos dele a sua recompensa. Então olhe para o seu irmão e fala: a primeira parte do capítulo 12 é sobre coisa que eu tenho que fazer comigo mesmo. Então olhe para o teu irmão e fala: eu não posso correr por você, nem tirar os pecados teus, e nem te desembaraçar dos rolos que você entrou. Não dá. Tem buraco que a gente entra e a gente mesmo vai sair, irmão. A corda que leva para baixo é a mesma que puxa para cima. A gente quer te ajudar com essa mensagem, para que você coloque os olhos no lugar certo. Então eu deixo o pecado, corro e tenho os olhos em... Quem lembra de Pedro? Quem lembra? Talvez Pedro seja o camarada mais ousado dos 12 que Jesus teve. Porque um belo dia, Rodrigo, a Bíblia diz que os discípulos estão no barquinho. Não era barco de luxo que nem da jogadozada do Vinícius Júnior, do Neymar não, viu? Era barquinho danadinho, fuleirinho, viu, dona Silene, que pesca. Barquinho mesmo, chopaninha, aquela coisinha fraca. E eles estão atravessando o mar da Galileia. As tempestades começam a assolar o barco, eles começam a ficar apavorados. De repente, quem aparece, Daiane? Jesus andando sobre as águas. E eles entram em crise, Ivan. Eles falam assim: é um fantasma. Eles ficam todos com medo. Mas Pedro, que era o mais corajoso da turma, ao ouvir que era Jesus, diz: prova que é o Senhor mesmo. E se for o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E o Senhor então falou para Pedro: vem, Pedro. E não é que o Pedrão colocou o pé na água, irmão, e começou a andar sobre as águas, e começou a caminhar em direção na onde Jesus estava andando sobre as águas. Mas de repente a Bíblia diz que, olhando à sua volta, reparando no vento, ele então... Porque todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus, porque todas as vezes que a gente começa a olhar à nossa volta, ao que está acontecendo, a gente perde Jesus de vista. A crise de Marta é porque ela não está aos pés de Jesus, e ela está reparando no que a sua irmã Maria está fazendo. E tem crente assim: que aquela irmã toda quinta-feira está lá limpando aquela igreja, mas é só ela, não tem mais ninguém. Irmão, você perdeu o foco, irmão. Você está olhando para a irmã, você não está olhando para Jesus. Você vai afundar. Você tirou o foco daquilo que você deveria estar fazendo, e você começou a perceber coisas, e como vão surgir ventos, e como vão surgir coisas, e como vão ter acontecimentos. É os noticiários que falam, é a mídia que notifica. Todas essas coisas têm só um propósito: tirar o teu foco. Paga um valor altíssimo para ter a tua atenção nas redes televisivas, nos streams, nos smartphones, nas interações que nós temos aí, Instagram, Facebook, TikTok. É investido um valor alto pela tua atenção, para que você perca o foco. Olha para o seu irmão e fala: perdendo o foco, você perde Jesus de vista. Cada dia que vai passando, você vai se distanciando. E você vai fazendo o quê? Voltando para trás.
Voltando para trás. Eu vou falar o que Deus está falando no meu coração aqui. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Eu não prego religião, eu prego Cristo. Mas se você conheceu Jesus, o amor dele, quem ele é, como é que você vai meter o pé em voltar atrás e buscar experiências espirituais em outras crenças? Tem gente lá no Santo Daime, irmão, tomando chá. Tem amigo que discutimos textos da palavra, que agora está nas religiões aí, totalmente opostas à palavra de Deus. Ô pastor, o senhor está falando uma coisa que não tem lógica. Tem sim, irmão. Nós temos quase o mesmo número de pessoas que temos na igreja fora dela. Por quê? Por quê? Perderam o foco. Tiraram os olhos de Jesus. Começaram a olhar para os ventos. Se embaraçaram com o pecado. Não estão mais contemplando a beleza dele, nem considerando o que ele suportou. Então, a primeira lição que o autor e escritor da carta deixa clara no capítulo 12, é que a primeira parte é minha. É um comportamento que eu devo ter comigo para com o Senhor. Eu deixo o pecado. Eu corro. Eu olho no lugar certo. Mas a segunda parte é interessante, porque ele fala do quê? Ele fala de um comportamento que eu devo ter com os outros. A partir do versículo 14, depois que ele faz essa descrição de olharmos para Jesus, considerar o que ele suportou, na luta contra o pecado nós não suamos sangue. Aí ele disse assim, ó: busca o Senhor, busca a paz com todos e a santificação. Perceba que a segunda parte, depois da minha, diga comigo, a segunda parte depois da minha, é com os outros. E eu vou entrar num pontinho aqui que talvez doa, mas a cirurgia está com anestesia, tá? O Espírito Santo anestesiando aí. Se você não consegue ter paz com os outros, é porque você não tem paz com Deus. Ah, eu não vou com a cara do fulano, não. Irmão, você não é obrigado a sentar na mesma mesa. Você não é obrigado a entrar na mesma casa. Mas o mínimo que você deve ter para com o teu semelhante é paz. Por quê? Nós somos pessoas diferentes num mundo de iguais. Então vamos lá. Somos filhos do mesmo Deus. Aqueles que creram em Jesus se tornaram filhos. Aqueles que ainda não creram, ainda são criaturas, mas são feituras da mão do meu Pai. Do meu Pai. Como é que eu posso classificar quem eu gosto ou quem eu não gosto? Como é que eu posso julgar alguém pela crença, pelo credo, pela cor ou pela conta bancária? Se as pessoas que estão aí fora morrendo e perecendo são obras-primas da mão do meu Pai. O escritor está dizendo para nós, pela palavra de Deus, ó, sigam a paz com todos. E sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Como que você quer habitar num lugar onde Deus está e todos os filhos dele estão, inclusive aqueles que você diz não gostar? Porque o céu, irmão, é um lugar de surpresa, hein? Vai ter gente lá que a gente nem esperava, e de repente a gente está sentado do lado de Abraão e do lado daquela pessoa que a gente julgava como nosso inimigo. Olha para o teu irmão aí. Olha para ele, fica difícil, né? Nesse mundo que você vive, que você discorda do partido político do teu irmão. Fica difícil, né? Porque se o cara entra na tua frente no semáforo, você fica bravo. Está difícil viver em paz. Mas a paz que a Bíblia menciona é um estado de espírito, é uma condição aqui dentro. Ô pastor, o senhor não sabe o que me fizeram. Ah, você também não sabe o que fizeram com Jesus. Eu estou te apresentando um pouquinho. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas Ele é o modelo supremo, o exemplo que eu e você devemos seguir. E nós devemos seguir a paz. Na cruz do Calvário, Jesus disse o quê? Pai, perdoa-os. Tem que vir na escola do discípulo. Vamos lá. Pai, perdoa porque eles não sabem o... Esperar o quê? De quem não sabe o que está fazendo?
quem não tem vida com Deus e não tem paz consigo próprio. Deus espera de nós que a gente tenha paz com os homens. Teu inimigo é o diabo, tá? Não é aquela pessoa, não. O diabo pode até usar ele, mas faça o possível para viver em paz com ele. Vamos lá. Primeira parte, meu comportamento. Segunda parte, comportamento com os outros. Porque o mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo? Quer dizer que então eu me amo, então eu amo os outros, né? Então eu tenho paz comigo, eu tenho paz com os outros. Ah, se você não tem paz com os outros, irmão, é porque você é o atribulado. Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara que é atribulado. Pode falar para ele, o pastor João está falando, joga a bola para mim. É a Bíblia que está dizendo. Ah, você tem dificuldade com os outros, não é tribuloso. Pode falar para ele, acorda ele. Estou brincando, tá, irmão? Em nome de Jesus. É difícil, né? Hã? Fala, né? Como é que é esse negócio aí? Alguém me disse assim, fulano até o gênio forte. Eu falei, não tem capeta forte, gênio forte, não tem nada dessas coisas, irmão. O grande, o forte entrou em nós agora. Está em nós, velho. Acabou. Tem, não dá. Não dá para conviver com essa ideia de que por causa de coisinhas pequenininhas, coisas totalmente relacionadas a um ego ferido, sabe? A um coração machucado. A primeira parte, meu comportamento comigo mesmo. Segunda parte, comportamento para com os outros. A terceira parte, é um estilo de vida que eu devo aderir. Seguir a paz com todos, sem a santificação ninguém verá o... Pastor, o que é esse negócio de ser santo, santificado, santificação? Esse negócio aí parece difícil, não parece? Porque a gente vive lameado num mundo difícil, de coisa, de sujeira, de pecado todas as horas. As coisas estão rodeando a gente é tentado a todo momento. É difícil, mas não é impossível. Porque quem nos santificou foi Ele. Agora eu só preciso aderir um estilo de vida, de me apartar da aparência do mal. É o fator José. Lembra de José na casa de Potifar? A Potifera está lá, nua na frente dele, ele está fazendo o quê? Ô irmão, é você quem diz não. É você que fala que quer ou não quer. Então, santidade é isso. A terceira parte diz a respeito do estilo de vida. Ser santo é viver em santidade, porque sem a qual eu não verei o Senhor. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7:1, ele diz: amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos de tudo que nos contamina, do corpo, do espírito, tornando cada vez mais santos, porque tememos a Deus. É glorioso o que nos espera. Olhe para o seu irmão e fale: é glorioso o que te espera. Porém alguém pode dizer assim, mas isso é uma loucura, porque ser santo é uma aberração. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 15:16, sede santos porque eu sou santo. Santidade, diz na carta que começa no momento em que você aceitou a Cristo, mas só termina quando você terminar, quando você vencer. Essa obra do Espírito Santo de santificação, ela separa o crente, consagrando ele para Deus, para a obra. É uma obra completa. A Bíblia diz que Ele nos santifica no corpo, na alma e no espírito. Porque santidade para mostrar para os outros é farisaísmo e hipocrisia. É por isso que está cheio de saia comprida e língua grande. É por isso que está cheio de cabelo até o pé, mas de gente que não controla a língua. E o pecado é isso. Santidade não tem a ver com essas coisas. Santidade é um estilo de vida que começa na onde, pastor? Na alma, no espírito e no meu corpo. Perceba que Ele não faz uma obra pela metade, Lu. Ele não começa um negócio que Ele não vai terminar. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência, irmão. Porque tem gente que está presa a uma culpa que cometeu, a um pecado que o escraviza até hoje.
Olha o poder desse sangue. Ele purifica a tua consciência, a tua mente. Ele te limpa, Ele te lava, Ele te regenera. Ele santifica a tua maneira de pensar. Você olha para as coisas e não olha mais com aquele olhar de cobiça. Você não olha mais com aquele olhar de tentação. Pode passar algo na tua frente que você diz assim: eu escolho o que eu quero pensar sobre o que eu estou vendo. Tem a ver com a maneira como você é e como o que Deus fez dentro de você, e não pela roupa que você está vestindo, ou pela fala polida que alguém às vezes tem. Diga comigo: e agora que o Deus de paz nos torne santos em todos os aspectos, no espírito, na alma e no corpo, e que estes sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Duas condições: seguir a paz com todos e a santificação. Pastor, e o contrário disso? O contrário disso é que sem essas coisas ninguém vai ver a Deus. Deus não está pedindo algo difícil para você. Fica de pé. Pastor, para mim não perder Jesus de vista, fuja da aparência do mal. Tem coisas que não são de Deus. Esse é o preço do novo. Tem coisas que aos nossos olhos parecem legais, mas não são. Para não perder Jesus de vista, não deixe nenhuma raiz de amargura brotar dentro do seu coração. Para não perder Jesus de vista, não mantenha um placar de erros e acertos seus e dos outros. Na vida cristã não tem placar. A gente erra e os outros também erram. A gente acerta e os outros também acertam. Nós estávamos voltando de Riolândia. Falei pro Doug: tá vendo essa chuva aí, ó? Tá molhando a terra de quem plantou semente e de quem não plantou. Tá vendo a graça? A graça comum, ela acontece na nossa vida, mas ela acontece na vida de quem nem merece. Porque Deus é bom. Mas essa noite eu queria saber, você que está aqui ouvindo essa palavra: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Dá um sinalzinho com a tua mão assim. Pastor, eu quero colocar os olhos em Jesus e não tirar os olhos dele. Queria que todo mundo fechasse os olhos agora. Todo mundo. Pastor, eu tirei os olhos de Jesus. Eu estou vendo coisas que não era para mim ver. Estou com os olhos em outros lugares, Senhor. Quero orar por você. Quero você sair do seu lugar, vir até aqui. Eu quero abençoar você. Talvez você tropeçou nessa tua caminhada. Você caiu, você parou. Coisas aconteceram que te entristeceram. Essa noite o Senhor está te chamando aqui. Essa noite Deus está te chamando aqui. Eu quero orar por você. Se você desejar, apaga a luz, por favor. Nós vamos orar pela sua vida. Quero orar com você. Quero orar com você. Corre para cá. Tu és único, incomparável és. Eu sei que você precisa. Vem, quero abençoar você. Deus quer fazer nova todas as coisas no seu viver. Mantendo os olhos em Jesus, autor, consumador da fé. Ô pastor, eu comecei a olhar para tudo na minha volta. Me perdi. Estou afundando, pastor. Corre para cá. Ele vai pegar você pela mão e vai te segurar hoje. Quero orar com você. Eu estou insistindo porque eu não posso te buscar. É uma decisão sua. Corre para cá, eu quero orar com você. Sua voz a me chama. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos esses teus filhos. Nós declaramos os céus abertos sobre eles. Novidade de vida. Pai, sobre as suas respectivas famílias. Alegria do teu Espírito sobre eles. Vocês já aceitaram Jesus? Senhor Jesus, nós te aceitamos como Senhor e Salvador. Perdoa nossos pecados, faz nova todas as coisas em nosso viver. Deus declara o nome de Jesus, novidade de vida sobre a vida de vocês. Deus abençoe o nome do Pai.
Aleluia, aleluia. Quero orar com você. Quero orar com você. Quero orar por você. Vai valer a pena a renúncia? Vai valer a pena dizer não? Vai valer a pena lutar contra o pecado? Porque nós veremos o Senhor. Nós veremos o Senhor. A nossa maior recompensa é estar na eternidade com o Senhor. Pastor, eu quero receber uma oração. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Com a mão no seu coração. Com a mão no seu coração. Com a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei a tua realidade. Eu não sei como que você está espiritualmente falando. Eu não sei como que está teu coração, mas Jesus sabe. E eu quero dizer a você por essa palavra: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com você. Eu vou fazer parte da tua vida. Eu vou estar com você em todos os momentos. Ei, Ele é poderoso para transformar tudo à nossa volta. Ah, mas tem aflição, mas tem problema. Claro, é natural, na vida normal temos. E nós estamos empregando algo glorioso, algo extraordinário, algo maravilhoso. Eu abençoo você e a sua casa. Eu abençoo a tua semana. Eu abençoo os filhos dos teus filhos, a tua geração. E eu declaro paz e prosperidade sobre a tua vida, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Mais 3 minutos. Chama a irmã Patrícia aí. Nós vamos ter um momento aqui. Segura só um pouquinho o som aí. Corre para cá, irmã Patrícia, irmão Leandro. Irmão Leandro que tem uma declaração para fazer para Patrícia. Coisa boa é fazer essa declaração diante da igreja, né, irmão? Amanhã eles vão completar 13 anos de casado. Você pode aplaudir Jesus pela vida dele? Dá o microfone aí, pastor. Pode vir aqui, ó. Boa noite a todos. Graça e paz. Não estava meio previsto, eu falei com o pastor se eu podia fazer isso, mas amanhã celebramos 13 anos de casado. Confesso que fico emocionado falar nessa parte, porque 13 anos não são um mês, 2 meses, e dentro desses 13 anos tivemos altos e baixos, tivemos muitas lutas, muitas glórias, tivemos nossos filhos. E quando Deus está no comando, Deus está na nossa vida, Ele nos traz a alegria, Ele nos dá a nossa força, Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso guia, nossa direção. E queria aproveitar esse momento para te agradecer por tudo que você tem feito pelos nossos filhos, pela nossa casa, por todos os momentos que eu sei que tem muitos e muitos anos ainda para estarmos juntos, mas agradecer primeiramente a Deus e a você, por tudo, pela pessoa que você é, por tudo, amor. Eu te amo, muito obrigado. Manda ver. Quer falar, irmã Patrícia? Agora é a hora, hein? Eu honro a Deus, graças a Ele, tudo se realizou. Eu não orei, não sou aquela pessoa que orou para isso, que sonhou em casar, em ter uma família. Eu vim de uma família assim, que se destruiu no meio do caminho,
Então eu tinha muito medo de um casamento. Mas Deus sabe a hora certa, o momento certo e a pessoa certa. E Deus, que na verdade escolheu o Leandro para mim, e me direcionou quando foi o momento certo, aos 27 anos, antes tarde do que nunca. Mas estamos aí, completando 13 anos de casado, uma família linda. Glória a Deus. Como todo mundo, né? Passa pelos seus altos e baixos, tem os seus barquinhos aí, as suas tempestades, mas firmados na rocha, no Senhor. E nós vamos celebrar com muita alegria mais esse ano junto e a nossa família cada vez mais firmadas na palavra do Senhor. E eu espero assim que os meus netos, né, assim como meus filhos e bisnetos e toda a minha descendência prospere e nessa crença, nessa rocha, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, profetizo sobre a minha vida e a da minha família e dos descendentes que virão. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a homenagem do meu esposo, não estava esperando, mas ele sabe tudo que a gente passou, que a gente enfrentou. E eu sei que Deus mandou a gente para cá, porque a gente está bem longe do Paraná, de onde a gente veio. E eu sei que Deus tem honrado a nossa casa. A partir do momento que a gente se rendeu a Ele, Deus tem honrado e a nossa vida tem prosperado muito. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu te amo. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Vamos orar por eles, Pai. Abençoa eles nessa completude aí de 13 anos, Senhor, de feliz união. Abençoa a sua casa, seus filhos, os guarda, os protege, os livra e os continua prosperando em todos os seus caminhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma convocação para você. Amanhã venha orar com a gente às 19 horas. Tenha uma semana abençoada, um mês extraordinário. Vá em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos e digamos todos... Deus te abençoe. Ô Ivan, solta o louvor aí.